E aí, seja bem-vindo a mais um quadro do Quarta Macabra. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link da playlist completa do quadro, com todos os casos e histórias de assassinos que já postei aqui no canal. Então, após assistir este vídeo, é só clicar ali no link e maratonar o Quarta Macabra. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo por aqui no canal. Já aproveita para se inscrever aqui, caso ainda não seja um inscrito, e se possível deixar um joinha logo no começo do vídeo, porque isso me ajuda bastante com a divulgação. Bem, hoje irei contar a história de Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor da Noite, ou Night Stalker, um serial killer americano que ceifou a vida de 14 pessoas inocentes, deixando um rastro de sangue e maldade por todo lugar que passou. Eu sou o Mike, e você está no canal Mike Curioso. Ricardo Leiva Munoz Ramirez. Entre os amigos era conhecido como Rick, ou Richard Ramirez, mas ficou conhecido mesmo como o Perseguidor da Noite. Ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1960, na cidade de El Paso, que fica no estado do Texas, Estados Unidos. Filho de Julian Ramirez e Mercedes Munoz, sendo ele o mais novo entre os 5 filhos do casal. Os vizinhos de Richard, que o conheceram durante sua infância, diziam que ele era uma criança bem quieta e solitária, e que seus pais eram trabalhadores esforçados, mas o que eles não sabiam era que o pai de Richard tinha um temperamento agressivo, chegando muitas vezes a espancar os filhos. Quando ele tinha 2 anos de idade, um armário caiu em sua cabeça, fazendo com que o garoto levasse 30 pontos. Em seguida, começou a sofrer com convulsões e por volta dos seus 6 anos de idade, foi diagnosticado com epilepsia. Em alguns portais de notícias dizem que Richard chegou a ser abusado por um professor, mas não consegui encontrar algo que realmente comprove isso. Mas pode realmente ter acontecido, e isso explicaria um pouco a enorme raiva que ele sentia por outras pessoas. Quando o pequeno Richard tinha 10 anos de idade, costumava passar as noites em um cemitério, encontrando um conforto maior junto aos mortos do que dentro da sua própria casa, com um pai agressivo. Provavelmente foi nesse momento que seu gosto pelo macabro começou a se formar. Dizem que Richard chegou a sofrer bullying na escola, por ser muito magro e ter uma aparência mais delicada. Já com seus 13 anos, começou a passar uma boa parte do seu tempo junto com seu primo Mike, um veterano de guerra que cumpriu serviço militar no Vietnã. O problema é que Richard encontrou sua figura paterna em seu primo, uma pessoa completamente descontrolada. Mike passava horas contando para Richard sobre toda a violência que havia cometido durante o tempo que esteve no Vietnã, chegando a mostrar fotos de mulheres vietnamitas após terem sido estupradas, torturadas e assassinadas, muitas delas pelo próprio Mike. Dizia para o jovem a sensação que causava ao matar alguém, sempre falando que isso fazia se sentir como um deus, e que não havia nada melhor do que aquilo. Também ensinou o garoto a utilizar armas de fogo e como matar pessoas usando facas. Ambos passavam muito tempo juntos, fumando maconha, bebendo e viajando de carro. O ápice aconteceu em um dia em que Mike entrou numa discussão com sua esposa, por ele estar desempregado, e, durante o calor do momento, Mike pegou uma arma e a matou a sangue frio, bem na frente de Ramirez. Logo após o ocorrido, Mike foi enviado para uma instituição mental, sendo julgado como uma pessoa insana. A infância de um jovem ajuda muito a moldar sua futura personalidade, e no caso de Richard, podemos dizer que ele não teve bons exemplos a seguir, como um pai que agredia ele e seus irmãos frequentemente, um possível abuso cometido por um professor e mais a influência negativa do seu primo. Criou um cenário perfeito para o nascimento de um serial killer cruel e sádico. Richard era uma pessoa ambiciosa, queria ser notado, queria que seu nome estivesse circulando na boca do povo. Então ele escolheu o caminho que julgou ser o mais fácil. Foi nesse período que ele ficou sabendo a respeito de uma igreja satânica que pregava temas como dominação, controle e poder. Tudo aquilo chamou a atenção de Richard, fazendo com que ele perdesse o medo, deixando de lado aquele sentimento de fraqueza do pequeno Richard, que sofreu abusos e bullying, tornou-se então uma pessoa mais confiante e terrivelmente perigosa. Aos 18 anos de idade, mudou-se para a Califórnia. Passava seu tempo roubando carros e cometendo pequenos furtos para poder comprar drogas. Naquela época, por volta dos anos 70 e 80, o satanismo estava na boca dos grandes portais de notícias, causando medo em muitas pessoas. Então Richard Ramirez se aproveitou disso para usar somente roupas pretas e ouvir músicas que, na época, eram consideradas coisas do diabo. Com um abuso de drogas e sua falta de higiene, fez com que seus dentes ficassem todos podres,
deixando ele com uma aparência mais bizarra ainda. Algumas pessoas chegaram a dizer que ele fedia muito naquela época. Aos seus 24 anos, em 1984, cometeu seu primeiro assassinato. Mas ser somente mais um serial killer não era o suficiente para Richard Ramirez. Ele queria algo a mais. Queria se tornar uma espécie de celebridade. E para isso, teria que ser diferente de todos os outros serial killers famosos da época. E ele conseguiu. Vítimas. No dia 10 de abril de 1984, Richard matou a garotinha May Leung, de apenas 9 anos. May foi encontrada morta no porão do hotel onde morava com sua família. Ela foi espancada, estuprada e esfaqueada, e seu corpo deixado pendurado pelo pescoço em um cano. Isso deixa bem claro o alto nível de sadismo que Richard tinha, e para piorar, estava só começando seu reinado de terror. O assassinato da jovem May só foi associada a Ramirez depois de 25 anos da sua morte, após a criação de um banco de dados com um DNA de assassinos, e foi um teste realizado em 2009 que apresentou que o DNA de Richard Ramirez era o mesmo deixado na cena do crime. Sua segunda vítima foi uma idosa de 79 anos, chamada Jane Winkle, no dia 28 de junho de 1984. Durante o enorme calor californiano, a aposentada resolveu deixar sua janela aberta para poder refrescar um pouco mais a casa. Mal sabia ela que havia um assassino à procura de sua próxima vítima. Richard, após passar a noite usando cocaína, saiu atrás da próxima vítima e encontrou a residência da aposentada. Jenny foi esfaqueada repetidamente. Em sua fúria animalesca, Richard cortou tão profundamente a garganta da idosa ao ponto de quase decapitá-la. Ele chegou a vasculhar toda a residência atrás de objetos de valor para sustentar seu vício e vida medíocre. O corpo de Jenny foi encontrado no dia seguinte pelo seu filho, Jack. Após a autópsia ser feita, foi revelado que ela também havia sofrido abuso sexual. No dia 7 de março de 1985, viu uma chance de cometer mais um brutal assassinato. Após ver Maria Hernandez estacionar o carro, Ramirez atirou em direção ao rosto da jovem, que ao ver que seria atingida, levantou suas mãos e foi salva pelas chaves que segurava. Ela então caiu no chão e se fingiu de morta. Richard Ramirez entrou na casa da jovem e atirou na testa da sua colega, Dayle Okazaki, de 34 anos, matando-a instantaneamente. Depois que ele abandonou o local, a jovem Hernandez entrou em sua casa para ver o que havia acontecido e encontrou sua amiga morta no chão. A autópsia revelou que Dayle havia sido morta com um tiro de projétil calibre .22. Posteriormente, Maria Hernandez descreveu o assassino para a polícia como um homem alto, magro, trajando roupas pretas e um boné escrito AC/DC. Naquela mesma noite sangrenta de 7 de março, Richard parou o carro de Xia Liang-yu, de 30 anos, e deu 2 tiros no peito dela. Quando a polícia chegou no local, encontraram a mulher ainda viva, mas infelizmente faleceu pouco tempo depois no hospital. Em seu frenesi diabólico, na mesma noite, Richard espancou e estuprou uma mulher de 41 anos de idade. Alguns dias depois, especificamente no dia 27 de março, foi descoberto o corpo de mais 2 pessoas, sendo eles um casal, Vincent Zazara, de 64 anos, e sua esposa, Maxine Zazara, de 44 anos. Os corpos foram descobertos pelo filho do casal, que após bater na porta da residência e não ser atendido, resolveu adentrar o local, encontrando a triste cena. Seu pai, Vincent, havia sido morto com um tiro na têmpora esquerda, enquanto Maxine havia sido brutalmente esfaqueada, tendo os olhos arrancados, cortes na virilha, abdômen e pescoço. Foi encontrado um corte em formato de T, abaixo do seu peito esquerdo. Após a autópsia foi revelado que todos os ferimentos de faca haviam sido causados pós-mortem, ou seja, após sua morte. Ela havia sido morta da mesma forma que seu marido, com um tiro na têmpora. A casa do casal foi revirada pelo assassino, que levou alguns objetos de valor. No dia 15 de abril, 2 semanas após os homicídios de Vincent e Maxine, Richard invade a casa de William e Lily Doi, de 66 e 63 anos. Ao ver William, ele atira no rosto do idoso, que cai no chão ainda com vida. Richard avança até o quarto do casal e algema Lily, e sai em busca de objetos de valor pela casa. Em seguida, volta até o quarto para abusar sexualmente de Lily e espancá-la usando um martelo. William conseguiu se arrastar até o telefone e discar para o 911, mas logo foi espancado também por Richard, até ficar inconsciente. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu a caminho do hospital. Lily sobreviveu, guardando feridas psicológicas que jamais seriam curadas. A partir daí, Richard começaria a ser conhecido como Night Stalker. Inicialmente, um policial havia se referido ao assassino como Valley Intruder, mas foi Night Stalker mesmo que acabou pegando. No dia 20 de maio, Mabel Bell, de 83 anos, e sua irmã, com deficiência, Florence Lang, de 80 anos,
foram encontradas na casa de Mabel. Ambos haviam sido severamente espancadas com um martelo. Florence foi encontrada com um grave ferimento na cabeça. Richard havia usado tanta força que chegou a rachar o cabo do martelo ao agredir as irmãs idosas. Mabel havia sido violada sexualmente e possuía um pentagrama desenhado com batom na parte interna de sua coxa. Os peritos chegaram a dizer que as duas ficaram por cerca de 2 dias jogadas e esquecidas na casa, até finalmente serem encontradas. Os médicos conseguiram reanimar Florence Lang, que sobreviveu, mas sua irmã, Mabel, jamais acordou. O medo e a raiva dominavam toda a população, fazendo com que os números de vendas de armas de fogo disparasse. Ninguém mais queria dormir sem ter uma arma ao lado da cama, para poder se proteger do monstro que estava acabando com o sono, os sonhos e a vida de inúmeras pessoas inocentes. No dia 30 de maio de 1985, Carol Kyle, de 41 anos, foi acordada com uma luz forte em seu rosto e uma arma apontada para sua cabeça. Era Richard, que logo pediu para que ela permanecesse calada. Ela então fez o que ele mandou e pediu para que ele não machucasse seu filho, que foi amarrado e trancado dentro de um armário. Ele então amarrou Carol, a jogou na cama e violentou seu corpo, até se saciar por completo. Naquela noite, Richard permitiu que ela vivesse, não por sentir pena, mas por ter gostado do corpo de Carol. Após ele sair, ela conseguiu chamar a polícia e falar que seu agressor era um homem alto, hispânico, com cabelos escuros, longo e ondulado. No dia 28 de junho, foi encontrado o corpo de Pat Elaine Higgins, de 31 anos. O corpo foi encontrado em sua residência. Ela havia sido sodomizada e em seguida teve a garganta cortada. Ele então continuou com seu reinado de terror, matando homens e mulheres, até o dia 24 de agosto, quando realizou seu último ataque. Logo após Bill Carnes e sua noiva de 29 anos pegarem no sono, Richard acordou os dois ao dar 3 tiros na cabeça de Bill, para logo em seguida amarrar sua esposa usando suas gravatas. Ele então vasculhou toda a casa à procura de algum objeto de valor. Ao encontrar poucas coisas, voltou furioso até a mulher. Ela então revelou para Richard o local que Bill guardava dinheiro. Ele fez com que ela jurasse por Satã, que não estava mentindo para ele, fazendo com que ela repetisse, "Eu juro por Satã". Em seguida, a obrigou a fazer sexo oral nele e depois foi embora. Bill chegou a sobreviver, mas com certas sequelas, perseguição e captura. Na noite do dia 25 de agosto, um jovem informou a polícia sobre um carro laranja abandonado. Através da placa, os policiais descobriram que o carro havia sido roubado, então foi levado para ser analisado pela equipe forense, que descobriu uma impressão digital. Essa impressão digital foi reconhecida no banco de dados da polícia e informou um nome: Ricardo Leiva Munoz Ramírez. Ramírez não fazia ideia que estava sendo procurado. Naquela altura, sua foto já estava sendo divulgada em todos os jornais. Após retornar de uma viagem que havia feito para visitar seu irmão, Ramírez percebeu que a rodoviária estava repleta de policiais. Ele então entrou numa banca de jornal para se esconder. Foi quando ouviu alguém gritando: El Matador. Era um dos donos da banca. Foi quando Ramírez viu que sua cara estava estampada em todos os jornais. Ele então rouba um jornal e sai correndo. Ele correu por 12 minutos, percorrendo 3 quilômetros até encontrar um Mustang vermelho, que ao tentar roubar, o dono percebeu e o agarrou pelo pescoço. Ramírez então conseguiu fugir, indo em direção ao próximo carro em que estava uma mulher. Ela foi ameaçada de morte por Ramírez, caso não entregasse as chaves do carro. Ela grita por socorro e seu marido corre para ajudá-la. Ramírez e o marido da mulher entram numa briga. Logo, uma multidão faz um cerco no serial killer, não dando nenhuma chance dele fugir. Richard foi espancado pela população, que usava socos, pontapés e barras de metal para agredi-lo. Em seguida, a polícia chega para capturar o terrível serial killer e também para salvá-lo da fúria que enfrentava de todos os moradores. Acabava ali a maior onda de matança de Los Angeles. Finalmente, o perseguidor da noite havia sido capturado, para o alívio de toda a população. Julgamento. O julgamento de Richard Ramírez foi considerado um dos mais difíceis da história dos Estados Unidos. Ao total, foi entrevistado mais de 1000 jurados e cerca de 100 testemunhas. Durante o julgamento, Richard dava risada das famílias das vítimas e em nenhum momento demonstrou sentir algum remorso por todo o mal que havia feito, chegando a gritar "Viva Satanás!" e se autoproclamando como filho de Satã. Por ser considerado um homem bonito, muitas mulheres iam até seu julgamento para verem Richard. Muitas delas o enchiam com cartas de amor contendo fotos delas nuas. Richard aproveitou sua fama e começou a utilizar óculos escuros durante as sessões do julgamento, agindo como se fosse um rockstar. Ao ser condenado à pena de morte, apenas riu e falou: "Vejo vocês na Disneylândia". Em 1996, ele se casou com uma de suas fãs,
uma jornalista de 41 anos, chamada Doreen Liu. Realizaram a cerimônia em uma sala de visitas na prisão. Após passar mais de 20 anos preso, Richard Ramirez, aos 53 anos, acabou morrendo enquanto aguardava sua execução no corredor da morte. Os policiais diziam que ele passou sua vida toda acreditando ser um filho de Satã. Quando seu corpo foi encontrado na cela, no dia 7 de junho de 2013, apresentava uma cor estranha e esverdeada. Muitas pessoas acham que o Perseguidor da Noite teve uma vida muito boa e longa na prisão, deixando um sentimento de injustiça e dívida com todas as famílias que destruiu. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do Quarta Macabra de hoje. Aqui embaixo tem mais 2 vídeos para vocês estarem assistindo, e na descrição tem a playlist completa do Quarta Macabra para vocês conferirem. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!